romance de época que vai abordar temas muito importantes como políticas e questões sociais. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma indicação de um livro que eu li recentemente e que assim eu amei muito. O livro que eu estou falando é esse daqui, que se chama Pactos Ousados. Ele foi escrito por essa autora que se chama Lohane. Eu não conhecia a autora, foi meu primeiro contato com a escrita dela. E eu descobri que ela tem, assim, muitos livros publicados. E ela começou a publicar há muitos anos atrás. E os livros dela ficaram famosos por serem romances de banca, que normalmente era naquelas edições pequenininhas. Então, pelo que eu entendi, ela ficou famosa assim. Esse livro aqui faz parte de uma série que tem vários livros, que se chama Os Órfãos de S.T. James. A editora Arlequim relançou esse livro nessa edição, que está assim muito bonita, é uma edição de luxo e ela realmente está lindíssima. Vou mostrar pra vocês, começando por essa capa que tem esses detalhes aqui em dourado que eu amei. A capa em si está muito bonita, aqui a lombada, aqui atrás tem a sinopse e por dentro também o livro está muito bonito. Ele tem essa fitinha para usar de marcador, olha só. Tem alguns detalhes aqui colorido no começo de capítulo, olha só que bonitinho. Então está uma edição super caprichada. E vamos lá, vou contar para vocês a minha experiência de leitura com esse livro, que foi assim, teve altos e baixos. Quando eu comecei o livro eu estava gostando, mas apesar de que muita gente fala que a escrita dessa autora é fluida, é uma escrita aí que prende muito, eu demorei muito tempo pra realmente ficar presa na história e de fato ficar com aquele sentimento de nossa, quero ler mais o livro. Quando a gente para de ler e vai fazer outra coisa, fica pensando no livro, querendo voltar pra leitura, sabe? Acho que todo leitor passa por isso quando está lendo um livro muito bom. No começo, com esse livro aqui, não aconteceu isso comigo, infelizmente. Eu lia um pouco do livro e aí eu colocava às vezes um timer. Normalmente eu leio por períodos de foco, então eu coloco assim um timer de vou ler 15 minutos agora, ou vou ler meia hora. Às vezes eu coloco vou ler uma hora, mas é quando eu estou lendo um livro que tá me prendendo muito, porque senão eu acho um período muito grande de foco. Normalmente eu quebro ele e faço 2 de 30. Mas quando eu colocava 30 minutos pra ler esse livro, eu ficava toda hora olhando no relógio pra ver, nossa, já passou muito, né? Ia lá olhar e tipo assim, de 10 minutos. Então, tava sendo uma leitura arrastada, mas ao mesmo tempo eu tava gostando do livro. Não estava sendo um livro ruim, eu estava gostando, mas eu fiquei muito empacada nesse livro e eu quase entrei numa ressaca literária. Eu estava lendo outros livros, porque eu sou aquele tipo de leitora que leio vários livros ao mesmo tempo. Às vezes eu até perco a conta, porque eu fico largando livro espalhado pela casa, assim, vários que eu comecei, e alguns de trabalho que eu foco mais, né, períodos de foco maiores. Mas assim, esse daqui eu às vezes esquecia que eu tava lendo, e depois eu pegava ele pra ler. Então assim, eu fiquei quase um mês inteiro empacada nessa leitura, sem conseguir de fato finalizar, porque tava, enfim, tava muito lento. Mas foi um pouco estranho, porque estava lento, mas ao mesmo tempo eu estava assim, gostando da história. Mas eu acho que ela começou, eu acho que ela demorou um pouco pra engrenar e eu demorei um pouco pra me apegar aos personagens. Mas depois que passou no meio do livro, um pouquinho depois no meio, aí sim eu comecei a me interessar por eles e ficar curiosa e querer saber o que iria acontecer. Então, a partir do meio, o livro ficou um pouco mais fluido e a leitura ficou um pouco mais prazerosa. E assim, foi um livro que eu gostei muito. No começo do livro eu achei que ia ter um triângulo amoroso e aí eu fiquei assim, ó, meu Deus, não, porque eu não gosto muito de triângulo amoroso. Tem alguns livros que realmente o autor e a autora conseguem fazer um trabalho muito bom. Esse daqui, ele meio que dá a entender, ele meio que tem sim um triângulo amoroso, mas depois, ao decorrer da história, a gente vai entendendo e tudo mais, enfim. E aí eu gostei. A gente vai conhecer a personagem principal, que é a Catherine, e também o Luke. Ambos a gente vai acompanhar a vida deles. A Catherine, ela está prestes a fazer uma coisa que é um crime. E é algo bem grave, algo bem sério, e a gente vai entender um pouco de suas motivações e por que ela quer fazer isso. E a gente vê que ela é uma mulher, assim, muito solidária, muito amável, que ela é muito fiel às pessoas que ela ama. E ela é aquele tipo de pessoa que faz tudo para ver as pessoas que ela ama bem e seguras. Então eu achei isso muito legal nessa personagem. Ela é uma personagem muito forte, ela é uma personagem que tem aí uma personalidade forte, com opiniões cravadas.
Então achei isso muito legal aqui. E também a gente vai conhecer o Luke. Ele é um conde, então ele tem esse título, mas ao mesmo tempo a sociedade duvida que ele seja o verdadeiro conde e que, enfim, tem toda uma história por trás que a autora vai desenvolver aqui no livro. E a gente vai ver muito do passado dele, como ele teve um passado muito difícil, ele era órfão, assim. Enfim, gente, acontece muitas reviravoltas no meio pra frente do livro, então eu não quero dar spoilers pra vocês nessa resenha, tá? Não tem spoiler, mas não vou entrar tanto em detalhes na história, porque realmente o livro tem aí várias reviravoltas, principalmente no final. Então, é uma experiência de leitura bem legal. É um livro que tem muito romance, é um livro que vai falar sobre temas importantes da sociedade da época e vai falar muito sobre a desigualdade social. Aqui a gente vai ver que o conde, o Luke, ele veio de um lugar muito diferente da nobreza e que ele passou por muitas coisas, ele viu muitas coisas, então a gente acompanha ele tentando aí cuidar mais dos jovens e tentar mudar a lei aí, enfim, é bem legal toda essa questão política que tem no livro, essa questão aí de desigualdade social que a autora aborda. E uma coisa legal do livro é que ele é um romance de época, então você imagina, é um assunto bem interessante de se abordar aqui, porque é uma época onde não tinha muitos direitos, tinha mais preconceito em muitas áreas, então é bem legal a autora ter abordado esse tema nesse livro, sendo um livro de época. A gente tem aí, então, muito romance, a gente vai ver um casal se desenvolvendo e vai ser bem lentamente, então a autora vai jogando em migalhas desse romance e eu fiquei o livro todo torcendo pra dar certo esse casal, porque acontece muita coisa ao decorrer da história, e aí chegou um momento do livro que parecia que tudo ia dar errado, e eu tava assim, ó, meu Deus, eu quero ver esse casal junto. Acontece muitas reviravoltas depois na história, a gente vai ver muito do passado do personagem, do Luke, e acontece várias reviravoltas que eu não imaginava, e algumas eu imaginava, mas mesmo assim eu fiquei surpresa quando aconteceu, como a autora contou. O livro tem aí um certo suspense também, a gente vai ver umas partes de... talvez eu possa considerar uma ação, né? Tem umas partes aí bem doidas no livro e eu achei bem legal. O personagem principal, né, o mocinho, ele é muito fofo e o tempo todo a gente fica assim, tipo... ele é muito fofinho, sabe? Ele é muito cuidadoso com a personagem, a gente vai ver algumas partes do diário dele, então a gente fica entendendo um pouco mais sobre ele mesmo. Então foi um livro que eu gostei muito, mas como eu disse, eu tive esse problema no começo de demorar pra me conectar na história, de o livro realmente ter sido uma leitura muito arrastada, quase me fez entrar numa ressaca literária, porque eu tava assim, meu Deus, não querendo ler mais nada, mas ao mesmo tempo não consegui acabar o livro, então, enfim. Mas quando eu cheguei no final, assim, faltando, sei lá, 60 páginas, eu li super rápido, porque realmente eu fiquei envolvida e foi assim uma parte bem frenética da história. O final foi muito legal, muito satisfatório, eu gostei muito também. E como eu disse, esse livro faz parte de uma série, é o primeiro livro, e os outros, pelo que eu entendi, não é uma continuação direta, então cada livro vai contar a história de um casal. Mas eu confesso pra vocês que eu não fiquei com vontade, infelizmente, de continuar essa série. Normalmente, quando tem essas séries de romance, que não é uma continuação direta, eu não fico muito tentada a continuar, só se eu realmente gostei muito do livro, eu gostei muito da escrita da autora, e aí eu quero continuar. Mas esse daqui não foi o caso, eu já tive essa experiência um pouco traumática no começo, o livro não andava nunca, fiquei super empacada. Enfim, não fiquei com vontade de ler, também acho que os próximos personagens, os personagens secundários aqui, que vão ganhar seus próprios livros, não são tão interessantes assim, então, enfim, não fiquei com vontade de ler, mas eu vi algumas pessoas falando que gostam muito desse livro e gostam muito das continuações e dos outros livros dessa série. Não vou continuar, mas vai saber, né? Talvez no futuro eu dê aí uma chance e leia a continuação. Me conta aí nos comentários se você já leu algo dessa autora ou se você já leu esse livro aqui. Eu gostei, acabei dando aí 3,5 estrelas pro livro, então foi considerado aí um livro bom. Não foi ótimo, mas foi um livro bom sim. E se você quiser saber um pouco mais sobre a sinopse, eu vou deixar o link de compra dele aqui embaixo do box de informações na Amazon, então é só vocês clicarem que vocês podem ver por lá. Ele está disponível nessa edição física lindíssima e também em e-book para quem prefere. Então esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo e se é novo no canal, já se inscreve para não perder mais conteúdos literários como esse.